Fala aí, nação rubro-negra! Hoje é dia de clássico e o Flamengo e o Vasco vão se enfrentar em mais um capítulo eletrizante dessa rivalidade histórica. Um confronto que promete emoção do início ao fim, com clima quente dentro e fora do campo. Fica até o final porque separei para vocês todos os detalhes que os comentaristas da Sport TV analisaram, especialmente a escalação, isso mesmo, prováveis escalações, né, aí do time do Flamengo, clima nos bastidores e muito mais. Então já mete aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos pro vídeo. Do Flamengo, que é o primeiro colocado, contra o Vasco, que está na parte de cima, né, por enquanto, da classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos chamar para o papo os dois setoristas, dividindo tela aqui no Tá Na Área. Thiago Lima do lado do Flamengo e Bruno Murito do lado do Vasco. Eles estão invertidos aqui no nosso telaço. Isso me causa certa coceira. Tirar um print e reclamar com eles no Twitter, acho que eles vão responder lá depois, amigo. Boa noite para vocês. Começando pelo Murito, que cobre o Vasco, né, o time mandante desse clássico. Bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Tudo bem, cara? Fala, Bené, Beto, Raed, tudo bem? Noel, também parceiro. O Vasco chega para esse jogo muito pressionado, né? Principalmente aí o Fábio Carille, porque parece até que o cargo dele está em jogo, né? Nesse clássico. O Vasco vem de uma carga até mais emocional, né? O Vasco não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2015, assim, né? Já quase 10 anos. Então, nos últimos jogos aí também, no Carioca, por exemplo, desse ano, perdeu os 3 clássicos para o Flamengo. E isso mexe muito com o emocional do time, né? Com o emocional da torcida, da própria diretoria, que ficou bem satisfeita com o desempenho do Vasco nos clássicos contra o Flamengo. No Carioca, então, espera que agora, neste sábado no Maracanã, o roteiro ali, né, o retrospecto mude um pouco e com vitória do Vasco, né? Para isso, o Coutinho estará de volta, né? Essa é a principal novidade para o torcedor do Vasco, ele que foi poupado durante a semana ali contra o Ceará na terça-feira, um jogo desgastante, uma viagem desgastante lá para Fortaleza também. Ele que vem muito bem quando o Vasco está jogando aí em São Januário, né? E também na Sul-Americana ele foi bem fora, tal. Só que agora a gente vai ver o Coutinho, né, tentando aí até manter essa boa fase, né? E seria a primeira vitória do Coutinho na carreira contra o Flamengo. E lembrando, né, ano passado ele deslanchou ali quando ele fez o primeiro gol dele no retorno no Vasco. Ele fez o gol contra o Flamengo, né, aquele empate 1-1. Então Coutinho é a boa notícia aí do Vasco para esse clássico. Só que o Vasco também tem alguns desfalques. O Tietê, por exemplo, está passando por um problema bem chato na família. O filho dele, recém-nascido, está com problemas de saúde. Então fica até aqui a nossa mensagem para o Tietê também, desejando força para ele aí nesse momento. O Vasco, né, super entendeu a situação. Ele já tinha ficado de fora contra o Ceará e também vai ser desfalque amanhã, muito por esse problema dele na família dele. E o Lemos também vai ser desfalque, mas esse é por desfalque médico, né? Ele fraturou o costela no jogo contra o Porto Cabedelo. Então o Vasco tem o desfalque do Lemos, do Tietê, do Payet, que também sentiu uma lesão no joelho no último jogo, mas a boa notícia aí nesse cenário de desfalques é a volta do Coutinho, que é muito importante para esse time, né, Bené? É isso, a gente vai falar daqui a pouquinho do time do Vasco, mas vou dar meu boa noite também para o Thiago Lima, que agora sim estamos com os lados corretos aqui no nosso telão. Noel, boa noite, bem-vindo, tá na área, do lado do Flamengo para esse clássico. Chega muito embalado depois da maior goleada do Brasileirão até aqui, né, amigo? É isso, fala Bené, boa noite, Betão, Raed, Murito. Estaremos juntos amanhã no Maracanã, eu e Murito. Bom, o Flamengo está nessa liderança do campeonato, né? Vem esse embalo. O Murito falou que o Vasco está pressionado, o Flamengo está o extremo oposto, né? Está tranquilo, liderança, mas tem um jogo da Libertadores importante semana que vem, terça-feira. Então, o Flamengo está com esse foco dividido. Por mais que o brasileiro seja a prioridade, né? Como a diretoria deixa clara, mas tem esse foco também. O Flamengo pega a LDU terça-feira lá em Quito. Então, o Alexandre, por exemplo, que sentiu uma fisgada na coxa, fez o exame, não constatou lesão, apenas um edema, mas ele não vai para esse jogo amanhã, ele vai tentar ser preparado para esse jogo, por exemplo, da LDU na terça-feira. Mas o time deve ir, tirando o Alexandre, deve ir com força máxima, deve ter a volta do Ortiz, do De La Cruz e do Bruno Henrique, né? Os 3 estavam poupados contra o Juventude na quarta-feira, os 3 devem voltar ao time nesse sábado, né, no Clássico. E na lateral esquerda, sem o Alexandre, né, o Ayrton Lucas é que deve ser o provável titular nessa escalação.
Já vamos colocar então os campinhos dos times prováveis de Vasco e Flamengo, começando pelo Vasco, né? O Murito já trouxe pra gente os desfalques. Deixa aqui meu abraço também, força ao Tietê, né? Que tá vivendo esse momento para toda a família. Time do Fábio Carille, provável para o clássico de amanhã às 6h30 no Maracanã. Tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, a dúvida aí, Jair ou Paulinho com o Hugo Moura. Felipe Coutinho de volta, dúvida também no ataque ali, né? Na ponta, se joga o Adson ou se joga o Ryan. Com o Nuno Moreira do outro lado e o Verratti, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro até aqui com 4 gols. O centroavante do Vasco, esperança sempre de gols do time Cruz Maltino. Vamos colocar também, de uma vez para a gente debater aqui na mesa, o time provável do Felipe Luiz, do Flamengo, para enfrentar esse clássico, depois de golear o Juventude por 6-0. O Rossi no gol. E aí também com um desfalque, né, do lado esquerdo, que o Noel já citou aqui com a gente. Tem o Wesley, Léo Ortiz, Danilo e joga o Ayrton Lucas, porque o Alexandre não está à disposição. Pulgar, De La Cruz, dúvidas, né? Se joga Arrascaeta ou Plata, Michael ou Everton Cebolinha. Com o Gerson e aí Bruno Henrique ou Juninho. Lembrando que o Pedro marcou 2 vezes, né? Retornou, voltou a marcar depois de 7 meses, marcou 2 vezes contra o Juventude. Começa falando do lado mandante, Betão, a questão do Vasco. Tem sido importante até nos números, né? Quando a gente vê o desempenho em campo, claro, chama atenção quando tem o Coutinho, é um jogador diferente, né? A gente só fala dele, só pondera em relação à lesão, à parte física, porque talento, desde que o Vasco contratou o Coutinho, a gente sempre falou que poderia fazer muita diferença. Sim. E vem fazendo, né? Um cara muito importante para esse tipo de jogo, até se a gente for lembrar do clássico do ano passado que o Murito citou. O Coutinho precisa ter mais sequência, né? Conseguir jogar mais vezes e para poder aproximar mais o Nuno do Verratti ou o Ryan também, ele tem que assumir aquela posição de articulador do time e assim, não sei, assim como a Arrascaeta estava falando esses dias aí, acho que os jogadores que para jogar o máximo que podem, tem que jogar uma vez por semana. Escolhe um jogo, se tiver 2 na semana, bota nesse aqui mais importante. Não sei se aguentam jogar em alto nível 2 jogos na semana. Mas inconfundir, é indiscutível que o Coutinho, para esse time do Vasco, precisa muito dele. Entender o quanto ele pode, estando 100%, fazer essa diferença para o Vasco. Porque às vezes também, com um coletivo desordenado, às vezes você tem ali um jogador muito talentoso, mas que não toca pouco na bola, quando toca, tá numa fase do campo povoada, sempre marcada, então é bom observar, ele tem estrela, é um craque, tem que ir pro jogo até porque o Vasco tem uma série de ausências, né? E o elenco já não é lá essas coisas. O Murito tá aqui, não sei se ele tem informação, mas o que parece é que o Carille tá nessa a diretoria, o Pedrinho, de esperar uma derrota, perder um jogo para mandar ele embora, e aí é complicado, porque aí você vai cozinhando o técnico. A gente viu os jogadores do Vasco nos últimos jogos se direcionar ao Carille, ali já dá uma noção, assim, que todo mundo já sabe, todo mundo meio que tá ali jogando, tentando salvar o cargo dele. Eu acho assim, se a diretoria entende, e o Pedrinho estava há pouco tempo do lado de cá, brilhando nas análises, né? Então o Pedrinho conhece bola. Você entende que, cara, o trabalho não dá... O time todo reserva em nenhum momento nessa etapa do ano. Exato, Bené. É até algo que a gente é acostumado a ver no futebol brasileiro, né? Um time, antes de um jogo de Libertadores, poupar todos os titulares, entrar só com o que serve em campo. Isso não, a gente nunca vai ver com o Felipe Luiz. Ele está rodando ali, no máximo, 3 peças, né, por jogo. E eu acho que ele só vai rodar alguém nesse jogo de amanhã por causa desse jogo, como você falou, é o jogo mais difícil da fase de grupos para o Flamengo, e é o jogo que cresceu de importância por conta da derrota para o Central Córdoba na semana passada, a inesperada derrota, né? E dificulta um pouco essa vida do Flamengo. Se ele perde da LDU, ele vai ficar numa situação delicada no grupo. Assim, por mais que o brasileiro seja a prioridade, com certeza essa semana especificamente, o Flamengo está com um foco um pouco dividido, sim, por conta da importância desse jogo da LDU. Mas o Felipe não vai rodar um time inteiro, vai rodar sempre no máximo 3 peças. A tendência é que ele rode agora, por exemplo, ele poupe o Léo Pereira, né, que vem numa sequência grande de jogos. O Pulgar, por exemplo, que também vem numa sequência grande, mas jogou só o primeiro tempo contra o Juventude, já foi sacado, tendência que ele jogue amanhã, e aí o Felipe use também o segundo tempo para tirar um jogador ou outro, já pensando no jogo da LDU. E é um elenco muito robusto, né, Raed? Porque a gente falava muito da questão da dupla de zaga, que fez, se eu não me engano, 11 jogos consecutivos, Léo Ortiz e Léo Pereira, e a gente sacava, em algum momento essa dupla precisa descansar. Descansou um no meio de semana, né, na quarta-feira, vai descansar outro no sábado.
E quem jogou tem ao lado o Danilo, simplesmente um jogador de seleção brasileira, que, claro, estava lesionado, está voltando também, fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas um elenco desse tamanho, ele se coloca à prova em momentos como esse. O elenco do Flamengo é muito bem montado. Uma peça ou outra que a gente fala assim, pô, esse titular para esse reserva aqui poderia ter uma distância menor, né? Muitas vezes é difícil. Como é que você vai ter uma distância, por exemplo, próxima de um Arrascaeta? É difícil também, né? Tem esse lado, né? O Arrascaeta já ganhou uma outra notoriedade no elenco do Flamengo, mas assim, o reserva dele, quando o Felipe ele quer botar, ele pode botar o Gerson naquela função, ele pode botar o Luiz Araújo naquela função, o De La Cruz pode ser adiantado naquela função. Então assim, é um elenco que mal ou bem, se você saca o Arrascaeta, você tem opções que não deixa o nível cair tanto. É um elenco muito bem construído, o elenco do Flamengo, e uma posição ou outra que a gente fala que tem uma distância muito grande de titular e reserva. Mas é um negócio bem raro, assim, é um elenco muito bom. É por aí, né, Betão? Um elenco que permite esse tipo de coisa, né? O próprio ataque, né? A gente olhava para a escalação do jogo contra o Juventude, né? A gente sempre fica tentando acertar qual é a força máxima do Flamengo, do Felipe Luiz. Mas a gente olhava para o banco de reservas, a quantidade de opções ofensivas, né? Por exemplo, até falando do De La Cruz para frente ali, era um banco de reservas invejável, por exemplo, né? Que o Flamengo tem à disposição para fazer essa rodagem. Você tem o Cebolinha que está voltando, ainda não está num grande momento, mas jogador forte de lado. O Plata faz o lado direito, mas também faz centroavante por dentro. O Felipe gosta de usar ele por ali. Que não é um jogador goleador, mas gera muito jogo. Briga muito, participa muito do jogo. Aí você tem o Bruno Henrique, que quebra também de centroavante. No ano é quem fez mais gols, né? Mais que ele e o Arrasca, né? Então, assim, são muitos jogadores. Michael, que tem uma deficiência de conclusão, mas um jogador que se movimenta muito, quebra a linha, driblador. Luiz Araújo, que esse tem uma batida boa pro gol, batida forte. São muitas opções. Na mão do Felipe, que é um cara inteligente, está se mostrando um técnico bem tranquilo, observador. Ele tira o máximo desses caras. E ele consegue fazer o que o Red disse. O que foi o veneno pro Tite é remédio pro Felipe, que ele gira o grupo com tranquilidade, ele dá a minutagem pros caras. Ele é muito franco na coletiva, né? O Felipe tem essa vantagem. Ele, na hora da coletiva, fala, olha, eu tenho o melhor elenco do Brasil, talvez o melhor elenco da América, e se esse elenco não jogar, a culpa é minha. Então, ele já parte do princípio, sabe, que tira muito peso da situação, ele deixa muito claro. E isso também ele passa para os jogadores. Você vê como o time jogou contra o Juventude, por exemplo, você vai pegar outros jogos de Juventude, você não viu. O Juventude, eu até acho que o Matias foi muito aberto, assim, 3 atacantes e tudo mais. Só que você vê outros confrontos de Juventude muito mais parelhos com o brasileiro. O Juventude não tocou na bola. Se o Felipe consegue, e acredito que aquele futebol é a meta dele. Assim, ele vai estar realizado se ele conseguir que o Flamengo faça a maior parte dos jogos naquele nível. Acho que é aquele ali que o Felipe procura para disputar tanto o brasileiro quanto a Libertadores. E outra coisa, esse jogo do Vasco é muito importante, é o clássico, mas essa vitória, se o Flamengo conseguir a vitória contra o Vasco, ele tem uma sequência até a 10ª rodada, que ele vai enfrentar o Palmeiras, muito semelhante à sequência do Palmeiras. Os dois vão ter clássico, os dois vão ter confrontos de times de baixo da tabela, e imagino que deve ser uma meta até lá, tá na liderança com até uma certa gordura pro Palmeiras, porque pensando na parada do Mundial, quando você vai largar aqui o Brasileirão, vai parar e vai se dedicar a uma outra competição, né? Então, assim, acho que uma vitória do Vasco encaixa o Flamengo num embalo que os jogos que tem na sequência deixa o Flamengo numa situação muito, muito positiva já nesse início de campeonato. Uma arrancada inicial muito boa que faltou pro Flamengo em algumas das últimas temporadas. Muito, né? Por culpa do próprio Flamengo. Exato. Poupar perfeito. Uma hora dessa. Em momentos de Libertadores, jogar com o time reserva, exatamente. Então temos esse clássico aí amanhã às 6h30. No Maracanã, Murito, Noel, tamo junto. Muito obrigado pelas informações, amigos. Agora sim, me despedindo de vocês, cada um do lado certinho aí. É isso aí, nação rubro-negra. Esse clássico vai dar o que falar. Flamengo e Vasco vão entregar tudo em campo. E, como sempre, não faltou emoção e, claro, nem polêmica, com certeza também não faltou nesse bate-papo aí. Mas a gente quer saber se essas polêmicas, se essa rivalidade e emoção não vai faltar também em campo, né? Então, por isso, comenta aí embaixo o que você achou, né? Qual é a sua pretensão para o jogo de amanhã do Flamengo contra o Vasco. Deixa o seu placar. Aí vou deixar o meu placar aqui de
4-0 para o Flamengo. Isso mesmo. Comenta aí. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Esporte TV. Isso mesmo. Até o próximo vídeo.